com alegria que o programa Andando com Cristo chega até você através da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. E o programa Andando com Cristo é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e faz companhia para você e para sua família aqui na TV Grande Dourados diariamente. Também nós temos a transmissão do nosso culto no domingo à noite, às 19 horas, e você, estando em casa, ligando o seu aparelho de televisor no domingo, na TV Grande Dourados, às 19 horas, você acompanha a transmissão do nosso culto ao vivo. É mais uma forma de fazermos que o Evangelho chegue até você. E quando nós falamos do Evangelho chegando até os lares, até as pessoas, nós ficamos entusiasmados, porque quando Jesus deu a ordem, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e a igreja passa a cumprir esta ordem de Jesus, é maravilhoso todas as vezes que vemos o Evangelho numa outra cultura e chegando em povos com línguas diferentes da nossa, é sempre uma alegria e para nós reflete um mandato de Jesus para pregar o Evangelho para todas as línguas, povos, nações, tribos, enfim. Há poucos anos nós tivemos a Bíblia toda traduzida para a língua kaiowá, para os índios kaiowás. E eles agora pegam as suas Bíblias, leem na sua própria língua, meditam na palavra de Deus. É um avanço do Evangelho nesta direção. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja tem avançado pelos mais diversos campos, pelas mais diversas fronteiras da língua, da cultura, e onde chega levando salvação, transformação. É a palavra de Deus e o poder de Deus chegando até aqueles povos. Esse fim de semana nós tivemos na igreja de Corumbá, fazendo a programação do fim de semana, lá na igreja Betânia, em Corumbá. Foi um momento muito agradável e foi bom estarmos ali e participarmos da vida da igreja em Corumbá. Após a nossa visita e os trabalhos ali na igreja em Corumbá, nós tivemos a oportunidade de ir até a Bolívia, na cidade de Puerto Suárez, visitarmos ali um campo missionário da Junta de Missões Estrangeiras da nossa igreja, a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Visitar ali o reverendo Geraldo, visitar ali a dona Gláucia, sua esposa, e nós estamos produzindo aí para você as fotos lá da fronteira do país com a Bolívia, também da Igreja Presbiteriana na Bolívia. O Evangelho está se alastrando por aquele país e a Junta de Missões Transculturais da nossa igreja tem estado à frente daquele trabalho ali. Quando eu falo da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essas fotos que você está vendo aí é da Igreja Presbiteriana na Bolívia. É uma grande frente missionária que está ali, conduzida pelo reverendo Geraldo e pela dona Gláucia, sua esposa. Nós já podemos ver ali um coral da Igreja Presbiteriana da Bolívia, o coral da Igreja Presbiteriana de Corumbá, cantando juntos, louvando a Deus. Foi um momento muito precioso, tanto em Corumbá como na Bolívia, naquele campo missionário ali. Isso deve servir para nós como um desafio, uma alegria de proclamarmos a palavra de Deus e saber que assim a palavra de Deus vai crescendo, vai prevalecendo, vai chegando nas mais diversas regiões do nosso país. Temos também o trabalho aqui do Paraguai, onde a palavra de Deus tem sido divulgada ali naquele país, e assim em diversos países do mundo. Mas estamos falando de uma visita específica na igreja de Corumbá e na Igreja Presbiteriana da Bolívia. Foi um momento muito agradável e louvamos a Deus pela vida daqueles irmãos ali, pelo testemunho vivo do Evangelho
naquele local e a alegria das pessoas em receber o Evangelho transformador da graça de Deus nos seus lares, nos seus corações. Então, orem pela Igreja Presbiteriana da Bolívia. Ainda é um trabalho bem embrionário, bem no início, e nós precisamos de apoiar, orar e levar todo o apoio da igreja ali para o crescimento do Evangelho na Bolívia, tá bom? Tá aí a nossa divulgação desta visita missionária na Bolívia. Olha, não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos em breve para a nossa meditação na Palavra de Deus, aqui no programa Andando com Cristo, o programa que chega às famílias douradenses. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Olha, nós retornamos aqui na sequência do programa Andando com Cristo. Você está ligado na TV Grande Dourados, a TV da família douradense, acompanhando o programa Andando com Cristo, que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. O texto de Lucas, capítulo 18, conta o momento que Jesus entrou em Jericó e ali ele curou um cego, conhecido na história da redenção, nas narrativas do Novo Testamento, como o cego de Jericó. O texto de Lucas 18, a partir do versículo 35, nos diz assim: Aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente dele o repreendia para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego:
Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meu querido telespectador, quando nós lemos a palavra de Deus e somos colocados diante das Escrituras Sagradas, o registro da palavra de Deus, no caso aqui do ministério de Jesus Cristo, é exatamente para que a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo promova fé nos nossos corações. A fé é dom de Deus e a fé ela é produzida no nosso coração como um dom de Deus, como uma dádiva de Deus, à medida que nós lemos a palavra de Deus e o Espírito Santo aplica a palavra de Deus ao nosso coração. Portanto, este é o meu desejo para com você, enquanto nós meditamos aqui nesta porção tão rica, tão preciosa das Escrituras. O ministério de Jesus foi marcado por diversos acontecimentos envolvendo famílias, envolvendo pessoas, envolvendo indivíduos. No caso aqui, Jesus vinha com os seus discípulos, ele caminhava na direção de Jerusalém e de repente nós o vemos entrando aqui na cidade de Jericó. Em Jericó acontecem 2 episódios nesta passagem de Jesus por ali. Jesus nunca passou discreto nos lugares, sem proclamar o reino de Deus e sem que multidões que estavam ali, pessoas e curiosos, soubessem que se tratava de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Nesse momento do seu ministério, a sua fama já havia se espalhado por causa da sua pregação, do seu ensino e também por causa dos seus milagres, dos seus prodígios. E quando ele entra em Jericó, um cego que esmolava-se à beira do caminho, há quantos anos este homem vinha ali à beira do caminho pedindo esmolas e vivendo ali uma vida miserável. Todos nós sabemos a vida miserável que é de uma pessoa nessa condição, à beira do caminho, entrada da cidade, pedindo esmola quando alguém por ali passava. E o texto diz que ele, ouvindo o tropel da multidão, e nunca uma multidão anda em silêncio, o andar, o barulho dos pés, o barulho dos rumores da multidão. E quando aquela multidão passava, o cego, então pergunta a alguém que está em volta dele, o que está acontecendo? Por que uma multidão passando por aqui? Alguma coisa está acontecendo. E o que está acontecendo? Então alguém lhe disse, Jesus de Nazaré está chegando e passando aqui pela nossa cidade. Quando ele ouviu falar que passava por ali Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, este cego começa a gritar e a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse texto é por demais precioso para nós. Como que este cego, ele sabia que Jesus de Nazaré, ele era o filho de Davi, ele era o Messias esperado. A expressão filho de Davi é exatamente uma identificação de Jesus Cristo como o Messias esperado, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir para trazer ao mundo salvação, aquele que os homens devem colocar nele a sua fé, a sua esperança, devem se reconciliar com Deus através dele. Este cego, ele era cego, mas ele era um homem pleno de discernimento. E ele então, clamando, dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que estavam ali em volta dele, começaram então a espraguejar e a dizer para ele, cala a boca, fica quieto, não perturbe o mestre. E quanto mais mandava que ele se calasse, tentando abafar a sua voz, mais ele gritava e dizia, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. E ele gritava e repetia e clamava, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Então o texto diz que Jesus, parando toda aquela multidão, e quando algumas pessoas não queriam que Jesus fosse atrapalhado por um cego, ridicularizando, até mesmo menosprezando a figura daquele portador da deficiência física, visual, então Jesus para e volta para ele e diz assim, que queres que eu te faça? Parece até uma pergunta simples demais para fazer para um cego. Que queres que eu te faça? De repente você não entende por que Jesus faz uma pergunta como esta para o cego. Por que Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Outra vez Jesus perguntou para um coxo, queres ser curado? Obviamente porque as pessoas às vezes se acomodam nas suas situações. E Jesus então pergunta para ver também aquela manifestação de vontade da parte daquele cego, se ele realmente cria nele, se ele confiava nele. E então o cego fala para Jesus, Senhor, que eu veja, eu quero ver, eu quero, aqui o termo é voltar a ver, eu quero ver as coisas à minha volta, eu quero enxergar, eu quero olhar para este mundo criado pelo meu Deus, eu quero ver a beleza das coisas, poder levar a minha vida com naturalidade, parar de esmolar à beira do caminho. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus então, olhando para ele, disse assim, vai, recupere a tua visão, a tua fé te salvou. E aquele cego foi curado imediatamente pelo poder de Jesus Cristo, o poder transformador, o poder soberano, a deidade de Cristo se manifesta na vida daquele homem, ele é curado, ele volta a ver, ele sai andando, ele sai pulando, ele sai glorificando a Deus e seguindo a multidão. Aquele cego voltou a ver. Que coisa espetacular! O texto segue a partir do capítulo 19 de Lucas, mostrando a sequência. Jesus parou, curou o cego. O cego agora compõe aquela multidão e todos glorificavam a Deus, tanto o cego quanto a multidão, quer dizer, aquele que era cego e que fora curado, como a multidão, todos glorificavam a Deus pelo milagre realizado por Jesus naquele momento. Mas Jesus segue a sua caminhada, Jesus segue a sua jornada. E o capítulo 19 diz que entrando em Jericó, então agora ali era na porta da cidade, ele adentra a cidade. Ele, ao entrar ali em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. E agora lembra que nessa multidão havia também ali um ex-cego que fora curado. E quando Jesus entra e aquela multidão seguindo, Zaqueu, que era um homem rico, maioral dos publicanos e rico, e que procurava ver quem era Jesus, ele corre, sobe a uma árvore, diz que é um sicômoro, uma árvore dentro daquela rua de Jericó. Ele sobe naquela árvore para dali, por causa de ser ele um homem de pequena estatura, ele então sabia que era a única chance que ele tinha de ver quem era Jesus. Talvez Zaqueu era apenas um curioso, talvez ele fosse um homem que já tinha ouvido falar muitas vezes de Jesus e tinha curiosidade de conhecê-lo, ou por causa da sua fama. Normalmente, todo mundo quer conhecer uma pessoa famosa, mesmo que não tenha muita simpatia por ele ou muita ligação com ele, mas se é uma pessoa famosa, eu também quero ver, eu quero conhecer, eu quero saber quem é. E quando ele sobe naquela árvore, Jesus passando por ali, ele volta então
para aquela multidão de novo, onde Jesus parava, a multidão parava também. Jesus então olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, e Jesus foi para a casa de Zaqueu se hospedar ali com ele. Mas enquanto Jesus entra na casa de Zaqueu, que era maioral dos publicanos e rico, o publicano era o cobrador de imposto, e judeus não gostavam dos publicanos porque cobravam imposto para Roma, era tido como um traidor. E a prova disso está no versículo 7 aqui do capítulo 19, que quando Jesus adentra a casa de Zaqueu, aquela multidão que acabara de glorificar a ele por ter curado o cego na entrada de Jericó, agora começa a murmurar contra Jesus e a dizer: como que ele é santo? Se ele acaba de fazer um milagre ali, ele é santo, mas agora ele vem hospedar com um homem pecador. Como pode um homem santo se hospedar com um homem pecador? E então Jesus havia entrado para pousar com Zaqueu. E lá dentro da casa de Zaqueu, Lucas registra um outro quadro, não aquele quadro de murmuração lá da rua, mas um quadro de contemplação, um quadro de salvação. O texto diz que entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus passava por Jericó não apenas para curar cego, Jesus passava por Jericó também para salvar e buscar o perdido. Você talvez me ouve agora neste programa aqui na TV Grandourados, você também está cego das coisas de Deus, perdido neste mundo e precisa de entender melhor a mensagem do Evangelho. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos para fazer a aplicação prática desta narrativa das Escrituras que nós acabamos de apresentar, a passagem de Jesus por Jericó. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos em breve. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado.
Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos contemplando a passagem de Jesus por Jericó. Qual a diferença entre a cegueira daquele que era cego de nascença, na entrada de Jericó, a cegueira daquela multidão que seguia Jesus e admirava do milagre e murmurava contra Jesus ao entrar na casa de Zaqueu, a cegueira de Zaqueu, que hospeda Jesus na sua casa e agora toma conhecimento de quem era Jesus, e a cegueira das multidões que nós temos à nossa volta hoje, no mundo atual, talvez até você que está me assistindo agora neste programa. Qual a diferença de um para o outro? O cego de Jericó, ele era cego, talvez um cego de nascença, talvez ficara cego por alguma razão, mas é uma expressão para falar da cegueira física. Ele era cego fisicamente, mas este homem, ele era, apesar de não poder ver com seus olhos naturais, ele enxergou coisas que a multidão toda que estava em torno dele não havia enxergado. Quando Jesus entra em Jericó, apenas disseram para ele, é Jesus de Nazaré que passa. E ele então começa a clamar, não, sim, Jesus de Nazaré, mas Jesus, filho de Davi. É uma identificação de Jesus com o Messias. Jesus para e dá toda a atenção àquele cego, porque apesar dele ser cego fisicamente, ele não era cego espiritualmente, ele tinha no coração aquela esperança no Messias, ele cria que Deus enviaria o Messias, o seu Filho a este mundo para salvá-lo. E quando Jesus vem entrando, ele sabia que se tratava dele, do Messias que Deus havia prometido de enviar ao mundo. Então ele clama, filho de Davi, ou seja, rei messiânico, o Senhor que está entrando em Jericó, tem compaixão de mim. E ele sabia que em Cristo ele haveria de achar compaixão. E ele clamou a Cristo, o filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente. Aquela multidão que seguia Jesus sofria de outro tipo de cegueira, a cegueira espiritual, a falta do discernimento das coisas de Deus. Seguia Jesus, contemplou o milagre do cego de Jericó, na entrada da cidade, agora vê a bondade, a misericórdia de Jesus como o Messias que veio buscar e salvar o perdido. Ele vê Jesus naquela cena com Zaqueu, desce que eu vou ficar hoje na sua casa, e mesmo assim não entende o ministério do Messias de buscar e salvar o perdido e cai na murmuração e para de olhar para Jesus como o Messias, mesmo vendo os seus milagres. Tinham a visão física boa, mas não tinha discernimento da mensagem de Deus, do plano de Deus, dos propósitos de Deus e do amor de Deus para com a vida deles. O terceiro quadro aqui é o de Zaqueu. Zaqueu, que tinha aquela curiosidade de conhecer a Jesus, um homem com o coração sedento de Deus, como todos os homens têm o coração sedento de Deus. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, senta ali com ele, Zaqueu recebeu com alegria, e Zaqueu jamais poderia imaginar que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, pudesse entrar na sua casa, que era um pecador, rejeitado pela sociedade. Zaqueu era aquele homem rico, porém de poucos amigos. E quando chega ali, nós não sabemos o que Jesus falou com Zaqueu,
mas sabemos que a curiosidade de Zaqueu agora é satisfeita. Certamente Jesus confrontou Zaqueu, Jesus falou do reino dos céus para ele ali. A verdade é que os olhos de Zaqueu se abriram. Jesus havia curado um cego físico e agora ele cura um cego espiritual, que é Zaqueu. Enquanto aquela multidão continua na cegueira espiritual, Zaqueu é curado da sua cegueira espiritual. E ele agora sabia que estava diante do Messias e ele fala: Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. E eu vou dar ainda metade dos meus bens aos pobres. Essas coisas não têm mais valor para mim, senão o reino dos céus. Então Jesus disse: olha, hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu também é filho de Davi. Eu sou filho de Davi. Zaqueu também é filho de Davi, ou seja, é da descendência do Messias. Ele agora é parte do projeto de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero dizer para você que me acompanha nesse instante, aqui neste programa, o programa Andando com Cristo, que eu não sei qual a sua situação, se você é um cego espiritual, ou se você já tem a luz do Evangelho no seu coração. Aquele cego de nascença, ele clamava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O problema dele era fácil, era apenas curar a vista, e Jesus o curou imediatamente, e ele já havia identificado Jesus como o Filho de Deus, o enviado de Deus a este mundo para nos salvar. Então, talvez você precise de clamar como este cego. Algumas lutas, algumas adversidades, e você procura solução fora de Cristo. O texto aí nos ensina a procurar em Cristo a solução. Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Talvez você ainda não tenha certeza da sua salvação, não sabe se ainda é um salvo, ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, não creu nele como seu Salvador. Você deveria, como este cego, estar clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez a sua cegueira não seja física, seja espiritual. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outros vão ficar como aquela multidão cega e não entendendo o propósito do Messias, a vinda do Messias a este mundo, não compreendendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, e é por isso que ele adentrara na casa de Zaqueu. E nós sabemos que há uma multidão ainda cega, murmurando contra Deus, murmurando contra a igreja, murmurando contra o Evangelho, blasfemando contra o céu, alimentando ateísmos e tantas coisas, tantas ideologias contra a palavra de Deus no coração, tentando salvar pelas suas próprias obras. É uma multidão cega, que não consegue enxergar as coisas de Deus, não consegue ver os propósitos do reino de Deus, e em vez de gritar como cego: Filho de Davi, tem compaixão de mim, ficavam murmurando contra Jesus. Ele se hospeda como homem pecador, logo ele também é um pecador. Ou então você pode tomar a atitude de Zaqueu, que quando confrontado com o Evangelho, quando apresentado a ele o Filho do Homem, o Filho de Davi, ele então olha para Jesus e diz: Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados, eu quero começar uma nova vida. Zaqueu começou uma nova vida. Jesus deu a ele uma nova vida. É isso que Jesus veio fazer, ele veio buscar e salvar o perdido. Meu querido telespectador, Jesus continua buscando e salvando o perdido. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele continua o seu ministério na terra. Se você clamar a ele hoje: Filho de Davi, tem compaixão de mim, certamente ele te ouvirá. Se você, assim como Zaqueu, arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como seu Salvador, certamente você poderá, assim como Zaqueu, começar uma nova vida, uma nova etapa, um novo rumo na sua vida. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma.
Ele não apenas falou aquilo da boca para fora, mas ele de fato creu que Jesus era o Filho de Deus, arrependeu dos seus pecados e começou uma nova caminhada, a ponto de Jesus, o Filho de Deus, dizer: hoje houve salvação nesta casa. Este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se Jesus disse que hoje houve salvação nesta casa, quem somos nós para duvidar da salvação de Zaqueu, da conversão de Zaqueu e de que Zaqueu começou uma nova vida? Porque quando os olhos do homem abrem, cai a cegueira espiritual, cai a ilusão deste mundo, cai o engano da idolatria, cai o engano do pecado, o jugo do pecado, cai o engano da incredulidade, o evangelho descortina diante dos seus olhos, e ele então, atraído pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, atraído ao Senhor Jesus Cristo, ele crê em Cristo como seu Salvador e recebe ali uma nova vida. Arrependimento dos pecados e fé em Cristo como Salvador são os elementos indispensáveis para a salvação e para quem quer começar uma nova vida. Talvez a sua cegueira não seja física, mas seja uma cegueira espiritual. Eu espero que você esteja na condição de Zaqueu, que olhando para Jesus, os seus olhos são descortinados e ele então enxerga o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido. Olha, meu querido telespectador, é a minha oração por você neste programa. Que a graça de Deus atenda o teu coração neste momento. E que o Senhor também possa olhar para você com misericórdia que olhou para o cego, com a misericórdia salvadora que ele olhou para Zaqueu, e que na sua casa também possa ser hoje um dia de salvação. Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Que a sua casa também hoje seja alcançada com esta salvação. Quando os olhos espirituais são curados e nós passamos a enxergar as coisas de Deus, o reino de Deus, e reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos para a conclusão do programa Andando com Cristo. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua audiência. Quero mandar um abraço aí aos nossos colaboradores aqui do programa Andando com Cristo. O nosso abraço hoje vai para o nosso irmão presbítero Clorival
e ele que é um dos mantenedores aqui do nosso programa. Quero também mandar hoje o nosso abraço para o Gilmar, o velho lá da seguradora, que também faz parte dos colaboradores aqui do nosso programa, nos ajuda a levar este programa ao ar. E você vê todos os dias aí a participação de todos os nossos colaboradores, o Adair, o Dr. Carlos Castilho, a Dona Elza, mais o seu Dário lá na Farma Vida, enfim, a todos, a Maria, mais o Jonas lá na Livraria da Bíblia, a todos que conosco mantêm este programa no ar para que ele chegue até você, levando a palavra de Deus. Nós vamos orar por você e pela sua família. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor visitou Jericó e ali o Senhor curou aquele cego. Ali o Senhor testemunhou o reino dos céus perante aquela multidão. Ali o Senhor alcançou Zaqueu com a tua salvação, porque os seus olhos se abriram. Ó Deus, abra os olhos daqueles que nos ouvem nesse instante, daqueles que nos assistem, nos acompanham, para que também possam olhar para Jesus Cristo e encontrar nele a salvação que a sua alma tanto anseia. Portanto, nós colocamos nas tuas mãos, na tua presença, a cada um que nos acompanha agora neste programa, e fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Águas que correm